E de que adianta você ter lido 10, 20, 30 livros, sendo que todos eles são exatamente iguais? E aqui não é necessariamente uma crítica às suas leituras, mas ao modo como as nossas leituras, num âmbito muito maior, são dispostas a nos induzir a sempre ler a mesma coisa. Quase como se fosse num parafuso eterno, sabe? A ideia dessa conversa é apresentar livros que conversem com seu gosto literário, só que talvez um pouquinho fora do lugar comum. Só que livros de partes do globo que provavelmente você nunca leu nada sobre, o que é muito mais interessante, convenhamos. E antes que já comecem aqui, nada contra a literatura europeia ou estadunidense, mas é que o planeta ele é grande demais pra gente ficar concentrado só nessas duas grandes áreas. E faz um exercício rapidinho aí, só pra gente fazer um teste. De tudo que você leu esse ano, dos últimos 10 livros lidos, quantas nacionalidades diferentes você leu? Eu boto fé que não deve ter passado de 5. E pra mostrar que isso não é firula, quando a gente pega a lista dos 15 livros mais vendidos de todos os tempos, a lógica se mantém a mesma. Dos 15 livros, 12 são de autores europeus, sendo que 7 são ingleses. Cadê a diversidade literária nisso? Nós temos um representante asiático e dois representantes do continente americano, sendo um o brasileiro Paulo Coelho, basicamente por aquele livro Alquimista. Eu nunca li, mas falam que é excelente, mas alguns criticam o autor ferrenhamente. E eu já li alguns desses livros, eles são realmente muito bons. Talvez tirando O Apanhador no Campo de Centeio. Que livro chato, cara. Juro, juro, juro. E ele foi banido em um momento da história, até pra gente discutir isso, talvez em algum outro vídeo futuro. E aí, de novo, pautando, a gente não tá criticando esses livros, a gente tá criticando justamente um controle do mercado, não apenas editorial, mas de qualquer outra via, por nações que ficaram no poder durante muitos e muitos séculos e ainda exercem esse poder. Então não é nenhuma coincidência que dos 15 livros mais vendidos, 7 sejam livros ingleses, de autores ingleses. Porque a gente está falando de uma nação que perdurou durante séculos e mais séculos como um dos maiores impérios do planeta. E se a gente pega a lista dos 10 escritores mais vendidos da história, a ótica continua sendo a mesma. A lista é basicamente dominada por autores ingleses, europeus ou estadunidenses. E aqui a gente abre um parênteses gigante, porque o Eiichiro Oda, o cara que escreveu One Piece, pra quem é fã de anime e mangás, eu gosto bastante, ele entrou nessa lista recentemente, ano passado ou retrasado, em sétimo lugar, se eu não me engano, com vendas aproximadas de 530 milhões de unidades. Só em termos comparativos, o primeiro lugar da lista é o Shakespeare, que possui aproximadamente 2 a 3 bilhões de unidades vendidas. E eu não tô fazendo aqui firula sobre essa discussão, tudo bem? Até porque eu me considero um caso muito prático disso. Em 2022, que foi o ano quando eu voltei a ler de verdade, tipo, a ler bastante mesmo, e começar a produzir conteúdo literário, eu tinha lido 37 livros ao longo do ano. Desses 37 livros, eu faço sempre um mapa no fim do ano para entender a localização do que eu li, da onde que eu li, quais eram os autores e por aí vai. 22 desses livros eram estadunidenses. Significam que foram leituras ruins? Nem de longe. Eu amei os livros. De verdade, foram todos ótimos. Mas eu me peguei pensando muito dentro dessa ótica de, cara, tem tanta coisa acontecendo, como eu tô focado de 37 livros, 22 serem do mesmo país. E, de novo, não foram leituras ruins. Mas eu consigo achar leituras tão boas quanto, ou melhores, ou talvez não, mas de outras áreas do planeta. Então, isso é o que me deu o estímulo de diversificar cada vez mais o que eu tô lendo e por que eu tô lendo. E quando eu falo de livros mais diferentões, isso, pra mim, pelo menos, está sempre ligado no teor de serem de países fora desse eixo de países centrais, de países que exercem esse domínio em termos de mercado e por aí vai. Ou seja, eu trouxe 8 livros diferentes para indicar para vocês de 5 continentes diferentes: África, Ásia, Europa, América e Oceania. O primeiro que eu gostaria de indicar é a literatura egípcia com Naguib Mahfouz em O Sussurro das Estrelas. A gente está falando de um autor que já recebeu o Nobel de Literatura, então a escrita dele é fenomenal. O livro é razoavelmente bem curto, dá para você ler tranquilamente no fim de semana. São diversos contos dentro desse escopo desse mundo árabe do norte da África. Uma forte inspiração da tradição local e da cultura e da filosofia oriental. E o legal desse livro é que os diálogos eles são muito enigmáticos, eles possuem várias simbologias espirituais que não fazem talvez tanto sentido para nossa parte do hemisfério ocidental. Então, quando a gente entra em contato com isso, é sempre um enriquecimento de leitura muito grande. Ele também traz diversas alegorias para destacar essas discussões,
tanto morais quanto espirituais, da sociedade que o circunda. Dessa vez a gente vai diretamente para o nosso continente, a gente vai diretamente para a Colômbia com Giovanna Rivero em Terra Fresca na Sua Tumba. Enquanto no Naguib Mahfouz a gente estava nesse mundo simbológico, nessa tradição oriental, aqui a gente vai para algo mais latino, talvez mais próximo do nosso entendimento. Dentro da ótica desse livro, a gente vai ter alguns contos que eles mesclam dentro dessa ótica do horror, do terror, do suspense latino-americano, o que para mim é muito interessante. Está falando de um livro de contos que trabalha com essa ótica da sexualidade, da morte, do luto, da espiritualidade. As protagonistas dos contos são majoritariamente mulheres que enfrentam justamente e confrontam traumas pessoais e ligações sociais da América Latina dentro dessa visão da mulher, do corpo feminino. É bem interessante, vale muito a pena a leitura. Talvez eu seja um pouco emocionado, mas essa literatura libanesa, ela já tá claramente nos meus favoritos do ano. Eu sei que ainda faltam pelo menos 5 meses pro fim do ano, mas esse livro já me arrebatou de uma forma que eu não consigo nem descrever diretamente. A gente tá falando de Hoda Barakat, O Arador das Águas. Esse livro, ele é muito bonito. Ele destaca a questão da guerra civil que aconteceu no Líbano, o processo de destruição do país e de como as pessoas que permaneceram no espaço, que não saíram de lá, elas tentam se reconstruir, se adaptar, se transformar em meio ao caos. É muito simbólico, espiritual e bonito a forma como a autora ela busca destacar uma nação extremamente antiga e como ela foi destruída de dentro para fora, ao mesmo tempo de fora para dentro. Ela é uma narrativa fragmentada, então eu já deixo isso muito claro para quem tem um pouco de dificuldade com isso. Eu me encaixo nessa ótica, mas o livro é tão bom que você acaba se desprendendo um pouco desse controle de narrativa, porque ela vai e volta no tempo várias vezes. Então, esse narrador, ele relata um fato do passado e posteriormente ele volta para o presente, é muito bonito. E só para finalizar sobre esse livro, ele apresenta essas cicatrizes desse mundo árabe contemporâneo. A gente está destacando aqui o Líbano, mas a gente poderia facilmente falar da Síria ou de outros países que circundam essa região. E diretamente do Paquistão, essa foi uma das minhas melhores leituras de 2023. A gente está falando de Passagem para o Ocidente de Mohsin Hamid. Aqui, esse livro, ele é espetacular porque ele trabalha diversas discussões contemporâneas, como o processo de imigração, refugiados, a busca por melhores condições de vida, dentro de um realismo mágico, por assim dizer. Diversos portais surgem no planeta, ou seja, portais mesmo. Imagina uma coisa bem Marvel, sabe? É isso. Eu juro que é dentro dessa ótica, só que não com aqueles efeitos especiais ruins da atualidade. Aqui a gente está falando dessas passagens de portas que se transformam num portal, que levam pessoas de um lugar para outro arbitrariamente. É como se você abrisse a porta do seu quarto e, ao fazer essa passagem, você chegou, sei lá, no Líbano, ou na China, ou na Coreia do Sul, ou para qualquer outro lugar. A gente não tem uma lógica de como as portas funcionam, isso não é explicado pelo autor. Isso é algo que eu também acho muito legal, porque ele não se preocupa em dar essas respostas. Porque o tema do livro gira justamente nesse processo de aceitação e de lutar contra o que é diferente, de como o ambiente que nos circunda molda quem a gente é. Será que seríamos as mesmas pessoas se mudássemos de localização? Se crescêssemos num bairro diferente, numa realidade diferente, com uma religião, política, status social diferente? Então, ele faz isso muito bem e é uma ótima discussão até mesmo para levar para a sala de aula. Eu recomendo demais. Eu sei. Para quem me acompanha em redes vizinhas, sabe que eu indico esse livro pra caramba. E mesmo aqui no Shorts eu já falei dele muitas vezes. Insisto em falar dele novamente. A gente está falando de As Sete Luas de Malha Almeida, de Shehan Karnatilaka, literatura do Sri Lanka. Isso para mim já é fenomenal. Aqui a gente está falando de um livro que vai discutir a questão de sexualidade, ele discute problemáticas da comunidade LGBTQIAPN+. Ele fala de um país, de novo, dentro de um contexto de guerra civil. Aqui a gente está falando do século passado, anos de 70, 80. O protagonista é um jornalista que, ao fotografar determinado acontecimento, ele é passado para frente, se é que vocês me entendem. Nesse mundo, desse folclore que bebe dessas fontes do Sri Lanka,
ele vai atrás em quem o assassinou. Então a gente tem essa busca de investigação para entender o que rolou e ao mesmo tempo um quadro geral da política do Sri Lanka. A gente está num período quase ditatorial, o uso da polícia e de outros cargos de milícia para acabar com a população também é bem destacado. Tem um humor negro, a questão do sobrenatural bem destacado aqui dentro. É tipo recomendável demais, sabe? De novo, aqui a gente vai pro continente africano, diretamente do Marrocos, com Pão Seco de Muhammad Shukri. Aqui a gente vai ter uma autobiografia impactante. O autor ele vai destacar como foi a sua infância dentro do Marrocos e como é que foi esse processo de imigração de sua família de uma região para outra para fugir da fome, das desgraças e da pobreza extrema. Esse livro, quando lançado, ele foi uma grande bomba. Em termos de, ele foi extremamente rechaçado pela população. Porque ele foi escrito num árabe coloquial que não era comum em termos para aquele período e porque ele destaca a pobreza tanto no Marrocos quanto no Tânger. Então fica essa questão da política do país, da política de Estado, de tentar refrear esse livro pelas mazelas que ele expõe. Ele funciona mesmo como essa denúncia social para as imprevisibilidades e para a falta de tato do poder público para a população de baixa renda. É uma leitura muito forte. Das que eu trouxe até aqui, talvez seja a leitura mais impactante porque como é uma autobiografia, diferentemente das outras, que a gente contextualiza que é uma ficção, pode beber dali, daqui, de fontes reais, mas são ficções. Então, quando a gente está falando de uma biografia, o impacto dela é muito maior, porque o autor ele está falando da própria realidade. Então, tem esse peso. E esse daqui, eu tenho certeza que você, seu avô, o tio da esquina, o Zé da padaria, nunca leu nada desse país. A gente está falando diretamente do Oman, com Narinja de Joka Albacht. Eu acho que fala assim, gente. Se eu pronunciei algum do nome dos escritores errado, perdão. Aqui a gente vai ter um romance muito sensível que vai acompanhar as gerações de uma família focado justamente nas mulheres. A ideia é que essas gerações dessa família elas vão acompanhar as transformações sociais, políticas e culturais do país. Então a gente vai ter esse quadro geral da nação muito forte também. A protagonista Zahria, ela vai fazer esse processo de memória da própria vida, retratando perdas, lutos, desejos e lutas que ela teve que passar em decorrência da sua qualidade de vida. Talvez esse seja um dos relatos mais crus e, sei lá, impactantes que eu vou mostrar para vocês hoje. A gente está falando de uma literatura da Moldávia, o livro é chamado O Verão em que Mamãe Teve os Olhos Verdes, de Tatiana Tilbuleak. E mais uma vez, espero ter falado o nome da autora certo. O livro já começa com uma frase muito impactante, que é desse filho falando mal de sua mãe. Então, tipo, isso pega muito forte. No decorrer da obra, a gente vai acompanhar esse relato, que ele vai falar dessa viagem de férias que ele fez com a mãe doente. E a gente vai ter aquela questão de ressentimento, anos de separação e relações familiares muito complexas. E elas sempre são muito complexas, mas o livro ele vai deixar isso ainda mais destacado, sabe? É bem pesado nesse sentido. Não vai te deixar amargurado enquanto lê, mas é importante eu destacar que é uma leitura mais punk, sabe? O livro ele vai tratar das questões de perda, dor e reconciliação, e principalmente sobre novos começos, ou recomeços, é óbvio. A ideia da obra é destacar de como essas relações familiares elas se tornam cada vez mais fragmentadas dentro desse contexto contemporâneo. O último livro, infelizmente, eu não estou com ele físico por aqui, mas o nome dele é Saman, de Ayu Utami. A gente está falando de literatura da Oceania, especificamente da Indonésia. O livro ele vai acompanhar 4 mulheres dessa Indonésia contemporânea a partir de seus desejos, lutas, conquistas e batalhas do cotidiano. O personagem título, um ex-padre católico, ele vai denunciar abusos contra camponeses em Sumatra, ele vai se tornar símbolo dessa luta. O livro vai alternar entre a Indonésia e Nova York, retratando essas dinâmicas, esses potenciais. A ideia dessa conversa que a gente teve por aqui era justamente apresentar livros diferentes, mas que ao mesmo tempo conversem com espaços conhecidos do que vocês já leem.
seja da literatura estadunidense ou da literatura europeia mais ocidental. Todas essas tramas elas já são conhecidas, não tem nada aqui que fuja muito do esquema do que a gente já conhece. Mas o interessante de ler desses países é que os pontos de referência, os hábitos de vida são muito diferentes. E é isso que me agrada mais. E a ideia é justamente para que a gente tenha um pouquinho mais de domínio sobre o que a gente lê e por que a gente lê. Ler é extremamente importante, ponto. Mas quando a gente começa a escolher mais, filtrar mais e ter até um processo de curadoria no que a gente vai ler, parece que a gente tem um domínio maior da situação. Além do que, ler livros diferentes, de diferentes nacionalidades, nesse caso, aumenta o nosso repertório, seja o nosso repertório de mundo ou mesmo de vocabulário. Além também de estimular a nossa própria empatia com o que é diferente, com aquilo que talvez fuja um pouquinho do que a gente está acostumado a ver todo santo dia nos nossos livros, no streaming ou mesmo aqui no YouTube. E claro, eu sou o Pimenta do Arbóreo Literário. Espero que tenham curtido essa primeira grande conversa longa. Não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar e todo esse paranauê que rola por aqui. Mas me fala, vocês já conheciam algum dos livros que eu trouxe para vocês hoje, ou os autores, ou mesmo esses países? O que vocês acharam? E espero realmente que vocês comprem e diversifiquem um pouquinho mais do que a gente está lendo e por que a gente está lendo.